Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? O Senhor Jesus trouxe uma palavra no meu coração no dia de hoje, né? Só que abrindo a Bíblia aqui nesse momento, automaticamente já veio outra palavra para poder falar para vocês no dia de hoje, né? Então eu vou deixar a palavra que eu tinha pensado primeiro para no outro dia. E no dia de hoje eu vou falar um outro assunto que também Deus já tinha colocado no meu coração, que eu tinha deixado para abordar depois, e eu vou acabar abordando agora, porque eu acredito que esse assunto seja tão importante quanto o outro, mas como eu já estava para trás com ele, eu vou falar. E eu queria iniciar o dia de hoje, dia de domingo, com uma oração, né, para que Deus possa iluminar a nossa mente, para que Deus possa abençoar o nosso domingo e a nossa semana, o nosso mês que se inicia. E eu queria falar um pouco sobre esse assunto, divulgar um pouco sobre esse tema, que por mais que seja altamente difícil e complicado, a gente pode sim fazer isso até por questões de estratégia. E eu já vou explicar para vocês qual é. Vamos começar a oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amados irmãos, a Bíblia ela é cheia de assuntos ricos, né? O Novo Testamento começa em Marcos e termina em Apocalipse, e nesses estudos bíblicos, nesses ensinamentos, nessa maneira de viver, nesse caminho, né, nessas instruções, a gente encontra assuntos diversos, né? Até para a vida de solteiro, para a vida de casado, para a vida de qualquer pessoa que está vivendo qualquer momento, a Bíblia ela aborda qualquer assunto. Então eu vim trazer um assunto importante para você aqui, que hoje em dia, no mundo atual, nesse momento que a gente está vivendo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde as pessoas não se respeitam mais, onde está tendo diversas guerras aqui pelo Rio de Janeiro, guerras entre facções, guerras diversas, entre até pessoas do mesmo ciclo de trabalho. E assim, eu queria que passasse isso para vocês, porque isso é uma coisa muito importante, né? É uma coisa difícil, não é fácil de fazer. Porém, eu vou explicar para vocês um pouco, né? A palavra se encontra em Mateus 5, capítulo 5, versículo 38, né? Capítulo 5, versículo 38, que fala sobre amar os inimigos. Vamos lá, vamos à palavra. Ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te bater de um lado do rosto, volta-lhe também o outro. E ao que queira demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E a qualquer que te obrigue a levar carga por 1 milha, vá com ele por 2. Ao que te pede, dá. E ao que queira tomar de ti emprestado, não o desatendas. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, abençoai-os que os vos amaldiçoam. Fazei bem ao que vos aborrecem e orai pelos que vos perseguem, para que assim torneis a ser filhos de vosso Pai que está no céu, que faz nascer seu sol sobre maus e bons, e que faz chover sobre justos e injustos. Porque se amais só aos que vos amam, que recompensa terás? E se saudais somente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também assim os gentios? Pois sede vós perfeitos, como o vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Ou seja, aquele que entra no Evangelho, que entra no mundo Evangelho, ele tem que ser imitador de Cristo, né? Ele tem que ser um imitador de Cristo. E automaticamente Cristo, quando veio na Terra, ele dizia ensinamentos sobre o Pai que está nos céus, sobre o Pai que está nos céus, o que o Pai do céu manda a gente fazer.
Então, nada mais, nada menos do que seguir isso aqui é obedecer diretamente a Deus e a nosso Mestre Jesus Cristo. Então, aqui está dizendo: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, abençoai os que os amaldiçoam, fazei bem aos que vos aborrecem e orai pelos que vos perseguem, para que assim torneis a ser filhos de vosso Pai que está nos céus. Primeiro ponto: se você ora pelos seus inimigos, você é obediente ao mandamento de Cristo, você automaticamente, através do que a palavra de Jesus diz, você se torna filho de Deus. Você se torna filho de Deus porque Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons, os justos e os injustos. Então, estrategicamente falando, quando você ora pelos seus inimigos, automaticamente, né, se você faz uma oração justa e eficaz, você perceba que se você tem um inimigo que te persegue, que não gosta de você, que te amaldiçoa, se você orar por ele e ele receber de Deus um espírito renovador, um espírito de misericórdia, um espírito de leitura para uma nova vida, automaticamente aquela pessoa começa a enxergar a vida de maneira diferente. Então, se essa pessoa se converter ao Evangelho, ela vai também aprender essa palavra. Ela vai aprender essa palavra aqui. Então, automaticamente, aquela pessoa que era seu inimigo não vai mais ser seu inimigo, né? Ela não vai ser mais seu inimigo. Outra coisa, como diz o ditado popular, quando a gente está feliz, a gente não quer guerra com ninguém, a gente quer paz, né? Então, quando o seu inimigo ele está próspero, ele está bem, ele vai esquecer de você, entendeu? Ele vai viver a vida dele e vai esquecer que você existe. Então, estrategicamente falando, é bom que você ore pelos seus inimigos mesmo, para que eles tenham uma vida bem próspera, uma vida boa, uma vida que não tenha mais mágoa, que você tem que orar pelos seus inimigos para essa mágoa, para essa raiva, esse rancor ser destruído, para que você possa andar com liberdade, né? Eu estou falando principalmente aqui de casos em que a gente tem que manter relações com essas pessoas que fazem parte do outro lado, né? Por exemplo, ex-mulher, ex-sogra, ex-sogro, família, né? Mas também para pessoas do dia a dia, né? Porque você arrumar uma confusão com alguém na rua, ou até mesmo que você não arrume confusão com ninguém, mas se alguém arrumar confusão com você, automaticamente essa pessoa, ela se julga o seu inimigo, ela se coloca na posição do seu inimigo, né? Eu vejo fatos aí na rua, o dia a dia, né? Diariamente eu vejo pessoas que não tem motivo algum para não gostar de outra pessoa e simplesmente não gosta, começa a falar mal, começa a simplesmente aquela famosa, não fui com a cara dele, não fui com a cara dela, né? Isso não existe. Quer dizer, existe, mas não deveria existir. Isso para mim é uma tolice, né? Porque se a gente não conhece a pessoa, a gente não conhece a história da pessoa, a gente não sabe por que a pessoa está passando por aquela situação, ou às vezes a pessoa não está passando por situação nenhuma. Aí a gente julga a pessoa, diz que ela é arrogante, diz que ela é isso, aquilo, e às vezes é apenas o jeito daquela pessoa. Mas também existem pessoas que não gostam de você de graça, né? Aí você vai me jogar para aquela palavra que diz assim: Deus diz, não jogai pérolas aos porcos. Você não precisa pregar para essa pessoa. Você não precisa pregar para ela. A palavra de Deus não manda você pregar para ela, jogar pérolas aos porcos. A palavra de Deus manda você orar por ela. E eu sou testemunha viva. Não tenho motivo nenhum para ficar falando historinha aqui. Até porque Deus não vive de historinha. Deus não necessita da minha pregação para poder fazer fama, para poder... Tem outros milhares de pregadores que vão falar para você outras coisas. Então, eu não tenho por que ficar inventando história aqui. Então, eu sou testemunho vivo de que Deus, que a oração pode muito em seus efeitos. Então, se você orar pelos seus inimigos, você diminui os seus inimigos, né? Você começa a andar na rua com mais liberdade,
e aquela pessoa, naquele momento, ela vai esquecer de você. E é assim que tem que ser, assim que tem que funcionar. Por mais que o mundo jaz do maligno, né? Eu tive uma experiência terrível, né, esse final de semana, né, que eu tive a sensação de que eu fui num lugar e não fui bem aceito naquele lugar, e as pessoas não estavam olhando para mim, estavam olhando para mim de cara feia, e na hora me deu vontade de chorar, porque eu olhei e falei, meu irmão, que mundo é esse que a gente vive? As pessoas nem me conhecem, não sabem nem da minha história, não sabem nem uma vírgula da minha história, não me conhecem, só de bater o olho, simplesmente olharam para minha cara e ficaram me olhando de cara feia, sem eu ter feito nada, sem eu ter dado uma palavra, porque eu acredito que se a gente sentasse para conversar 5 minutos, a história iria mudar. Então, antes de você pré-julgar alguém, né, antes de você pré-julgar alguém, você deve ter respeito pelaquela pessoa. Respeito, não digo para você ter admiração, mas respeito e educação são os primordiais. Mas, infelizmente, nem todo mundo herdará o reino dos céus, né? Por isso que existe céu e inferno, e muitos vão para o inferno, a maioria vai para o inferno e a minoria vai para o céu, né? A palavra de Deus diz que a minoria vai para o céu, que estreita é a porta que poucos passaram por ela. Então, assim, orai pelos seus inimigos, irmão. Ora pelos seus inimigos, entendeu? Porque assim amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça deles. E assim a sua vida vai ser mais leve e mais tranquila para você conviver no seu dia a dia. Pelo menos se essa oração der certo, né? Porque tem pessoas que, mesmo que recebem orações, fazem diversos propósitos e tal, elas se julgam pessoas corretas e com atitudes falhas. E não vem falar para mim que a culpa é da idade, porque eu conheço, se não fosse assim, não existiria a nossa querida cantora de 14 anos, que eu esqueci o nome dela agora, que ela é uma bênção na mão do Senhor. Então, essas pessoas só vêm para mostrar que a idade não interessa, né? Quanto mais a gente vai ficando mais velho, se a gente não se cuidar, se a gente não observar o básico, que é o comportamento, a gente vai se tornando pessoas piores, né? A gente vai se tornando pessoas piores, maquiavélicas, que com certeza Deus vai pesar a mão, entendeu? Porque Deus ainda é o dominador e o controlador de todas as coisas que acontecem, porque não cai nenhuma folha da árvore se Deus não permitir. Então, assim, primeira coisa que eu queria falar é que a oração do justo pode muito seus efeitos. E a segunda coisa que eu queria falar era que é para você orar pelos seus inimigos. Ore por eles, entendeu? Por mais que seja uma tarefa altamente difícil e que envolve o ego, envolve a raiva, envolve o rancor, envolve aquele, vou dar o troco, tal. Não é que a gente tem que andar em defesa, mas quem tem que fazer a nossa justiça é Deus, né? E lembre-se, quem serve a Deus não está pensando no amanhã, está pensando após a morte, né? A verdade é essa, que nós daqui da terra, que vive aqui, que serve a Deus, não espera muita coisa aqui da terra. A gente espera uma vida melhor, sim. Uma vida melhor, mais tranquila, mais calma e mais próspera. Mas dizer que a nossa maior vitória se encontra aqui, não é. A nossa maior vitória encontra-se na Nova Jerusalém, né? Então a gente vive aqui, né, espantado, escapando do mal e aguardando no Senhor a grande vinda de Jesus Cristo, quando as trombetas tocarem e você é arrebatado em nome de Jesus, se você já não estiver morto. Então, meu conselho fica para você, o que está escrito nesse pequeno versículo aqui que eu queria deixar para você, porque a palavra de Deus é assim, é devagarzinho. Então, orai, irmão, orai pelos seus inimigos. Fecha os teus olhos nessa noite e ora por aqueles que te perseguem. Porque eu tenho certeza que se você estiver vivendo uma vida de fidelidade, você vai começar a perceber que a oração vai fazer muito nos seus efeitos. E oração é a chave. Sem oração, não tem como você chegar nos atos do Senhor. Então, orando, você seguindo a vida com fidelidade e orando, você vai conseguir transformar a tua vida de uma maneira espetacular. E eu sou prova disso. Valeu, galera? Minha vida tem se transformado após a conduta correta diante dos olhos de Deus. E eu queria que a sua vida que está ruim melhorasse também. Então fica essa palavra aí para o senhor e para a senhora, para a senhorita e para
e pro senhorito para o dia de hoje. Valeu? A paz do Senhor esteja com você nessa semana, que Deus te abençoe e te proteja poderosamente, tá? Que você possa se livrar de todas as armadilhas do inimigo, que você seja forte e vigilante, que você vigia e ora, porque o inimigo tá ao nosso derredor buscando altamente nervoso a quem possa tragar para levar para o inferno, entendeu? Porque se você acha que a vida aqui na Terra tá ruim, é porque você não experimentou o inferno ainda, tá? Então, não queira experimentar o inferno lá, porque a palavra de Deus foi bem clara, Jesus foi bem claro e bem taxativo quando disse assim, se os teus olhos te fazem pecar, arranca seus olhos. Ninguém vai fazer isso, né? Você não tem coragem de arrancar seus olhos para entrar no reino dos céus. Se sua mão te faz pecar, arranque sua mão. Mas o que ele estava fazendo aí era uma parábola teórica e prática, né? Porque eu tenho certeza que se pela fé você fizer uma loucura dessa, Deus vai te honrar. Mas o que ele estava querendo dizer nesse momento aí, ele queria ser bem taxativo e explanativo. Ele queria que você entendesse isso aí de uma forma bem taxativa, de que, cara, se você tem alguma coisa na tua vida que te faz pecar e te afasta do reino, arranca de uma vez por todas, que é melhor você entrar no reino do céu cego, sem um braço, sem uma perna, mas entrar, do que você ir para o inferno com um braço, com perna, com qualquer pessoa. E se existe alguma pessoa no seu meio que está te fazendo travar teu evangelho, travar teu ministério, se afasta, seja ela quem for, porque é melhor entrar no céu sozinho do que para o inferno acompanhado, que chegar lá não vai adiantar nada. Então que essa palavra entre no seu coração, que Deus possa usar a sua mente nesse momento com essas palavras, que você consiga raciocinar que você necessita orar pelos seus inimigos, para que esses inimigos se afastem de você, para você viver uma vida em paz e tranquila, sem medo, em nome de Jesus. Valeu? Fica essa palavra aí, um bom domingo abençoado, bom outubro para todo mundo, que nós consigamos alcançar nossos objetivos nesse outubro, que Deus tem feito grandes coisas na minha vida e eu tenho certeza que vai fazer na sua também. Valeu? Fé em Deus, filhão. Fé em Deus, ó. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.